Pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver a prova do TRT da primeira, né? Foi a prova de nível superior 2014. É uma típica prova de tribunais, tá? Vocês vão sentir que o viés é bem tipo de tribunal, mesmo grau de dificuldade, de uma prova tradicional da FCC. Bom, a gente tem aqui na primeira questão, de cara, uma pergunta bem interessante, em que a banca levanta, não é? Um questionamento acerca da estruturação do texto. Então, vamos lá. Bom, a banca diz aqui a respeito do que a gente deve considerar sobre a estruturação desse texto. A primeira questão é bem interessante, porque ela diz assim, o primeiro parágrafo apresenta uma tese. Vocês sabem que tese é o assunto principal do texto, tá certo? Tese é uma afirmação do autor do texto. Eu sempre vou lembrar isso a vocês. Tese é afirmação do autor do texto. Às vezes, nem sempre está no primeiro parágrafo não, hein? Às vezes não. Porque, de repente, o primeiro parágrafo é um questionamento. E questionamento, vocês sabem que não é afirmação, tá bom? Bom, mas vamos lá, vamos verificar se é isso mesmo. Ele diz assim, o primeiro parágrafo apresenta uma tese com base numa discrepância de valores, que será ilustrada com o fato polêmico exposto no parágrafo seguinte. Realmente, gente, após a tese, a gente tem o quê? A gente tem a argumentação. E a argumentação, ela pode ser composta por números, testemunhos, exemplos. Daí ele falar, por exemplo, que será ilustrada com fato polêmico exposto no parágrafo seguinte, ou seja, ele vai exemplificar, tá? Então, passou a tese, aparecem os argumentos, os números, os exemplos, vamos dizer assim, os testemunhos, tá bom? Então, vamos conferir se é isso mesmo, Aqui, primeiro parágrafo, ele diz, os direitos nossos e os deles. E ele começa, não é incomum que julguemos o que chamamos de nossos direitos superiores aos direitos do outro, tanto no nível mais pessoal das relações como nos fatos sociais costuma ocorrer essa discrepância, tá? Então, aqui ele começa com uma negação e a tese, ela se esclarece, na verdade, aqui, tá certo? Tanto no nível mais pessoal das relações como nos fatos sociais, costuma ocorrer essa discrepância, né? Discrepância que ele citou aqui, de a gente achar que o nosso direito é superior ao direito do outro, tá bom? Com consequências de sempre, ou seja, com soluções que acabam sendo injustas, tá? Então, essa nossa mania de julgar o nosso superior ao outro acaba caindo em algo injusto. Bom, gente, como isso aqui é do autor do texto, passada a negação vem uma afirmação, eu posso chamar isso daqui de tese. Passada a negação vem a afirmação, isso aqui é tese, tá bom? E aí vocês vão ver que, olha só o que acontece aqui. Passou a tese, o que vem? A argumentação. E o que ele faz? Durante um júri em que defendia um escravo que havia matado seu senhor, Luiz Gama, advogado, jornalista, escritor mestiço, abolicionista que chegou a ser escravo por alguns anos, proferiu uma frase que se tornou célebre numa sessão de julgamento. O escravo que mata abre aspas, né? O escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. Quer dizer, a frase causou tumulto e acabou por suspender a sessão do júri, despertando tremenda polêmica à época. Na verdade, ela continua provocando. Quer dizer, ele diz aqui, o escravo que mata o senhor, né, seja em qualquer circunstância que for, né, mata sempre em legítima defesa. Então, quer dizer, ele quis mostrar que quando nós chamamos nossos direitos superiores aos dos outros, né, essa discrepância sempre vai resultar numa solução que vai ser injusta no final das contas, tá? E aí o que vai acontecer? É que ele pega um caso e ilustra, tá certo? Com o ocorrido com Luiz Gama, tá certo? Um advogado abolicionista. Bom, se a gente voltar ao exercício 1, então a gente tem aqui, deve-se considerar que na estruturação desse texto, primeiro, o primeiro parágrafo apresenta uma tese com base numa discrepância de valores, e realmente uma diferença de valores, né? Que será ilustrada com um fato polêmico, sim, a defesa de Luiz Gama, né? Exposto no parágrafo seguinte. Então, número 1, perfeito, tá? Número 2, as controvérsias despertadas pela frase proferida por Luiz Gama, nós lemos, né? Podem ser explicadas pela contundência de um argumento radicalmente abolicionista. Lembra que ele diz que quem mata, um escravo que mata um senhor, o faz em legítima defesa? Então, quer dizer, há toda uma ideologia abolicionista na fala dele. Então, realmente, é um argumento radical abolicionista.
acionado em pleno regime escravocrata. Sim, se a gente olhar o ano em que isso aconteceu, você vai ver que o período é exatamente esse. Então, item 2, perfeito, tá? Item 3, a referência ao militante Antônio Gramsci. Então, olha só a gente vir aqui e localizar a passagem que ele vai falar de Gramsci. O que ele diz? O grande pensador e militante italiano Antônio Gramsci, que passou muitos anos na prisão por conta de suas ideias socialistas, propunha em algum lugar de sua obra que, diante do dilema de uma escolha, nossa conduta subsequente deve se reger pela avaliação objetiva das circunstâncias. Para então responder a seguinte pergunta: quem sofre? Quer dizer, o Gramsci ele propõe uma saída. Antes de a gente procurar dar uma solução para o dilema, a gente tem que olhar a circunstância e fazer a seguinte pergunta: quem sofre? Para Gramsci, o sofrimento humano é um parâmetro que não se pode perder de vista na avaliação das decisões pessoais ou políticas. Um trecho muito bonito. E vamos lá. Então ele diz assim: a referência ao militante Antônio Gramsci, no parágrafo final, propicia um argumento poderoso a favor de quem se pauta pelo cumprimento rigoroso da lei, não importando as circunstâncias. Não é? E não é por quem se pauta pelo cumprimento rigoroso da lei, é por quem sofre. Ele fala para considerar as circunstâncias, né? E considerar a situação de quem sofre. Portanto, questão número 1, letra B de bola, 1 e 2. Vamos para a questão número 2, que é mais uma interpretação com base no terceiro parágrafo, em que ele diz: a afirmação de que a demonização tem duas mãos, no terceiro parágrafo, justifica-se quando? Então, só a gente ter paciência, voltar, né? Quando a prova indica é muito bom. Então, ele disse assim, dissesse alguém isso hoje, quer dizer, o que disse lá Luiz Gama, tá vendo? Na época da época da escravatura, né? Então, ele diz assim: dissesse alguém isso hoje, em alguma circunstância análoga, seria aplaudido por uns e acusado por outros de demonizar o proprietário. Certo? Como se vê, também a demonização tem duas mãos, tá? Ou seja, vai bater lá na tese que ele apresentou para nós. Os partidários de quem subjuga, né, acabam por demonizar a reação do subjugado. Tais fatos e tais polêmicas sobre tais direitos nem deveriam existir, mas existem. Será que terão fim? Quer dizer, há sempre os dois lados da moeda no julgamento, né? Ou seja, há uma demonização, a demonização tem duas mãos. Os partidários de quem subjuga acabam por demonizar a reação do subjugado. Então, aqui vai bater exatamente com isso aqui, Questão 2, ele diz assim: a afirmação de que a demonização tem duas mãos, no terceiro parágrafo, justifica-se quando a reação do subjugado é desproporcional em relação ao ato de quem o subjugou. Tomem cuidado, porque na verdade é a reação de quem julga sobre o subjugado. Então o subjugado não teve reação, ele vai recepcionar, tá bom? B, a violência de quem subjuga, cuidado que não falou sobre violência, tá? C, nem quem subjuga, nem quem é subjugado, já cortou porque lá falou quem subjuga e quem é subjugado. Tanto subjugado, olha, não tem duas mãos? Olha a ideia de duplicidade. Tanto um quanto o outro, tanto o subjugado como quem subjuga, são censurados por ações dadas como indefensáveis. Vejam bem, é o que ele diz, né? Desde a tese, sempre vai sair uma solução injusta para um dos lados. Tá certo? Sempre vai sair uma solução injusta. A mão de quem subjuga pesa sobre quem é subjugado. E assim por diante. Então, é letra D, tá? Tanto um quanto o outro, por isso que tem duas mãos, é uma relação de equilíbrio. E letra E, ambos os envolvidos, até poderia, né? Num delito, não, mas aí é quem subjuga e quem é subjugado, tá? Não é só o réu, vamos dizer assim, tá bom? Então, 2, letra D de dado. Vamos para a questão 3. A 3 diz assim: no último parágrafo, deve-se entender que a preocupação de Gramsci implica na iminência de uma decisão difícil, né? Vai implicar o quê? Tá? Quer dizer, essa preocupação do Gramsci, nessa iminência de uma decisão difícil, vai implicar o quê? Tá bom? Cuidado para você não falar implicar em quê, porque o verbo implicar não pede preposição em, não, tá bom?
Esse elemento aqui é apenas uma adjunta adverbial que está isolado, ou implica algum verbo que ele vai trazer aqui depois, tá certo? Então vamos lá. Quando Gramsci fala, né, que é preciso considerar circunstâncias e é preciso se preocupar nas decisões políticas ou pessoais com quem sofre, tá? Então ele está preocupado com o que, gente? De cara, letra A, em promover uma análise objetiva que leve em conta o padecimento de quem será afetado pela decisão, tá bom? Então, essa é a questão número 3, letra A. Questão 4. Ele diz assim: considerando-se o contexto, traduz adequadamente o sentido de um segmento do texto em. Muita atenção, aqui é bom você ir palavra a palavra para ficar mais fácil, tá bom? Então ele diz assim, ó: costuma ocorrer essa discrepância, é notória, né, essa altercação. Cuidado que discrepância é diferença, tá? E altercação é uma discussão, é muito forte. Cuidado que passa perto, mas não é, tá bom? Então, altercação seria um bate-boca, mesmo uma discordância muito forte. A discrepância é uma diferença, tá? Ok? Então, vamos mais. Despertando tremenda polêmica, despertando quem? Ok? Polêmica não quer dizer paradoxo. Paradoxo quer dizer oposição rígida, né? Uma coisa muito oposta em relação à outra. A polêmica é uma diferença de ponto de vista. Paradoxo, por exemplo, né? A pessoa quando fala assim, me sinto morto-vivo. Isso é um paradoxo, porque não tem como você estar morto se você está vivo, tá bom? E letra C. Acabam por demonizar, resultam por atribuir malignidade. Então, cuidado aqui nessa letra C. Acabam, resultam, demonizar, é você atribuir malignidade, não tem jeito, tá? Embora o texto, né, possa não passar perto disso, mas as outras são piores, tá bom? É porque aqui a banca falou considerando o contexto, mas a FCC, gente, é bem danada. Vocês têm que olhar bem o nível da palavra, assim, isolado mesmo, tá bom? E D. Por conta de suas ideias socialistas, né, a despeito e conjunção concessiva tem valor de embora, então não pode ser por conta, porque por tem valor de causa, tá? A despeito e conjunção concessiva é valor de embora. E letra E, o sofrimento humano é um parâmetro, né, ou seja, um meio de comparação. A dor humana é um pretexto. Pretexto é desculpa, aqui é comparação. Portanto, não melhor, letra C, tá bom? Próximo bloco a gente entra na gramática. Fechada aqui a primeira parte de interpretação de texto da prova do TRT da primeira região de 2014.